Leitores do Jornal Guaritu, hoje a entrevista é com o atual prefeito da cidade, Guilherme Gazola, candidato à reeleição pelo PL, que tem como vice Luciano do Secom. Profissional da área da saúde, Guilherme já exerceu o cargo de vereador no Poder Legislativo e venceu as eleições de 2016 em uma disputa acirrada. Agora ele tenta a reeleição visando dar continuidade ao seu plano de governo. Guilherme, prazer em recebê-lo. Prazer é meu, eu que agradeço a todos que assistem, aos leitores do Aguaritu e todo o grupo editorial que vocês comandam hoje. Comunicação é importantíssimo, à sua disposição para falar sobre o presente, sobre o futuro e comparar com o passado. Guilherme, eu começo perguntando sobre a saúde. É um tema amplamente discutido aqui na cidade, que gera debates, ainda mais em época de pandemia, né? Como que você avalia o atual sistema gerido pela Prefeitura, sistema de saúde, e quais são as suas propostas no caso de continuidade para os próximos 4 anos? Bom, a pandemia, na verdade, trouxe primeiro uma importância significativa do sistema SUS. Pela primeira vez, o Brasil descobriu que é necessário um sistema de saúde público bem robusto. E nesse aspecto, eu acho que a cidade de Itu se preparou bastante. Foi a única cidade da região que fez um hospital de campanha, que vai ser um legado permanente. Significa que ele vai ficar para a cidade, até com um projeto de ali continuar um hospital de referência, e a cidade de Itu estava preparada em outros aspectos. Nós temos que lembrar passado para comparar com presente. Itu nunca teve um hospital municipal. Nós temos hoje o nosso hospital municipal, equipado com tomografia, equipamentos modernos de diagnóstico, 2 centros cirúrgicos, 8 leitos de UTI, 20 leitos clínicos. Isso nos permitiu enfrentar de forma austera a questão da pandemia. E também toda a nossa rede. Eu sempre gosto de comparar com o passado. A nossa rede estava totalmente reformada, nós temos hoje um sistema de referenciamento bastante positivo, as especialidades se mantiveram altivas ali na questão da resposta, mas saúde é sempre uma questão importante. A gente sempre sabe que precisa melhorar, mas eu tenho certeza que muito foi feito. Ainda falando da questão da pandemia, da Covid-19, muitos postos de trabalho foram fechados durante esse período, especialmente na quarentena. Como que você visa, nessa continuidade, a recolocação da economia nos eixos? O mundo viveu uma experiência com a pandemia que nós nunca imaginávamos, até conversamos sobre isso, nunca imaginávamos passar. Quer dizer, o mundo se rendeu a um vírus. A última coisa semelhante que existe foi na gripe espanhola, no século passado, 1918, 1919. Então foi uma novidade para a gente. E a necessidade do isolamento, e um isolamento que foi não tão bem gerenciado por todo o Brasil de forma geral, acabou jogando a economia para baixo. Um desemprego galopante, e as cidades tiveram que se preparar, o Brasil vai ter que se preparar e Itu também. Quer dizer, hoje eu tenho uma notícia positiva, por exemplo, que o CAGED, que é o índice de emprego de Itu, já tem o segundo índice positivo, ainda que 300 vagas, mas a curva de crescimento do CAGED já mostra que a economia está se reabilitando. E o governo também agiu rápido. Nós, na questão municipal, demos o subsídio às pessoas que frequentavam a rede pública municipal de saúde, de um cartão de R$55. O governo federal entrou com o suporte do auxílio de R$600. E estamos investindo muito na atração de novas indústrias e na capacitação profissional. Então, emprego para a gente é uma questão fundamental. Certo. Falando um pouco sobre educação, pensando a nível futuro, né? Quais são projetos previstos para a educação ituana, no caso da continuidade? Educação, tem uma frase muito bacana lá na nossa secretaria que, quer dizer, investir em educação é plantar sementes para o futuro. E eu acredito nisso mesmo. É muito comum todos os políticos dizerem que vão investir em educação, mas muito poucos fazerem. O que nós fizemos, primeiro, nós temos um sistema padronizado, que hoje é o sistema Somos, com a bandeira Anglo, para todos os alunos da rede. Nós temos o investimento significativo e maciço na formação, na capacitação dos nossos profissionais e professores. Nós abrimos na primeira infância, o que se chama de creche, mais de 1.000 novas vagas. Quer dizer, a creche não é só um suporte para a mãe que trabalha. A creche é também o período mais importante, conhecido como primeira infância, que a gente já entra na questão pedagógica. E eu acho que a grande demonstração desse novo projeto educacional foram as escolas em tempo integral.
essas escolas em tempo integral, que já somam mais de 1.000 alunos matriculados, queremos fazer mais 2.000 novas vagas no futuro. Elas têm um resultado, inclusive no IDEB, que nos animam muito. A escola que teve o seu maior IDEB foi uma escola municipal da nossa rede. Então, investir mais em escola integral é uma das nossas metas. E continuar investindo maciçamente no bem-estar das crianças, investir no transporte, em merenda. Isso tudo faz com que a educação tenha um destino maior. E métodos também, nós temos hoje um método de aprimoramento que nós pretendemos implantar de matemática, o NAP, que é um suporte que existe para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, a educação hoje é a menina dos olhos do nosso governo. Água é sempre um assunto que gera apreensão para todos os ituanos, né? O jornal Guaritu acompanhou, né, durante esses 4 anos algumas ações realizadas pela prefeitura, mas a gente sabe que ainda tem muito para evoluir, né? Quais são os seus projetos para poder garantir abastecimento para todos os ituanos aí durante o dia todo? Pegamos uma situação em caos, quem não se lembra de 2014, nesse período nós estávamos há 10 meses de racionamento, uma privatização, se assim pode se dizer, catastrófica feita pelas gestões passadas que levaram a cidade de Itu ao caos. Rompemos esse contrato, criamos a CIS logo na primeira semana de governo e a CIS começou a fazer uma série de investimentos. E esses investimentos passaram por novas captações, como Pirajibu e Mombaça, desassoreamento, como a represa do Gomes, que é no Campo Santo Antônio, São Miguel, que é na região do Pira, passou por uma nova repactuação, uma nova colocação de tubulações que estavam muito antigas, fizemos um reservatório de 3 milhões de litros e depois de tudo isso, ainda nós sabemos que tem muito por fazer. Hoje Itu tem o que se chama segurança hídrica, mas não tem reservas excedentes ainda, que é o trabalho para a próxima gestão que nós pretendemos fazer, quer dizer, melhorar a velocidade da filtragem. Dou um exemplo, nós estamos passando uma das maiores estiagens da história, em que as temperaturas estão chegando a 39 graus, o consumo aumenta 40%. Então você vive momentos de gargalo, sim. E a CIS não nega isso, a CIS trabalha nesse sentido. Então nós vamos fazer novos investimentos que a gente chama de setorização, controle de pressão, melhoria na qualidade de filtragem, tanques de contato. Nós temos um projeto para a ETA 1, que a gente chama, que é ali no Rancho Grande, que é fabuloso. Então tem muita coisa para ser feita, mas eu posso dizer que hoje Itu tem água, pelo menos. E a gente pode comparar. Porque você pega hoje Sorocaba, Salto, que são vizinhas a nós, que nunca tiveram esse problema e hoje já enfrentam essa dificuldade. Então, só esse comparativo já permite nos dar uma razoável tranquilidade sobre isso. É um grande orgulho para a gente. Falando um pouco sobre segurança pública, né, e um pouco também sobre tráfico de drogas aqui na cidade, que é um problema que assola aí milhares de famílias, né? Existe algum projeto, alguma vertente assim da prefeitura em termos de segurança pública também voltado ao tráfico de drogas para evoluir nos próximos 4 anos? O tráfico, na verdade, talvez seja o lado da criminalidade mais difícil de se combater, porque ele não tem só o aspecto do tóxico, do toxicológico, ele tem o aspecto do financiamento do crime. Então, hoje, para combater tráfico, você tem que combater toda uma rede criminosa. Ele que alimenta economicamente o crime. Então, trabalhar no tráfico é mais do que diminuir o uso, a utilização. É você trabalhar no financiamento disso tudo. E para trabalhar em organizações criminosas tem que ter inteligência. A cidade de Itu hoje tem muralha eletrônica, a cidade de Itu hoje tem uma coisa chamada GGI, que é Grupo de Gestão Integrada, que reúne Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. Isso nos deu uma posição de orgulho, nós estamos entre as 10 cidades mais seguras do Brasil, acima de 50 mil habitantes, mas a proposta objetiva, Gabriel, no sentido é investir em inteligência. E a inteligência significa tecnologia, honestidade, grupo correto e integração entre as polícias. Guilherme, alguma questão que você gostaria de adicionar aqui nessa conversa referente ao seu projeto de governo? Olha, eu sempre gosto de dizer que muitos políticos prometem honestidade, muitos políticos discutem futuro e enchem o mundo de promessas. E eu me lembro, ainda em 2016, quando para vocês dei uma entrevista e prometi que faríamos um governo íntegro, que é o princípio de qualquer administração pública.
Com certeza, alguns acreditaram, mas outros disseram o seguinte, mais uma promessa. Nós chegamos ao nosso 4º ano de governo. Nós estamos entrando em outubro, ou seja, praticamente no final deste primeiro ciclo, sem um único escândalo de corrupção, sem uma única acusação que tivesse qualquer fundamento. Isso no Brasil de hoje é muito raro. Então, é uma obrigação? É, mas nós conseguimos fazer essa obrigação com grande louvor e aí é preciso comparar. Quer dizer, que Itu nós tínhamos antes? Uma Itu manchada nas manchetes, corrupção para tudo quanto é lado, os empreendimentos imobiliários extremamente comprometidos nesse sentido. Hoje você não ouve mais isso. E isso não é simplesmente uma questão de vaidade. Ninguém investe numa cidade em que as estruturas não sejam sólidas. E solidez de estrutura significa honestidade de gestão. E isso o nosso governo não abre mão. Para finalizar, por que os ituanos devem te reeleger por mais 4 anos? Bom, na verdade, o que eu peço a você é a oportunidade de poder continuar esse projeto. No nosso modo de entender, muito foi feito em todos os setores, como educação, saúde, toda a questão de investimento em turismo, geração de empregos e principalmente na questão da água e na infraestrutura da cidade, na zeladoria. Mas nós sabemos que tem muito ainda por ser feito e não é pouco. E 3 anos e meio, com certeza, não é o suficiente para terminar uma obra que você imagina de transformação. Então o que eu peço a você é que compare. Chega um momento da carreira política e da questão do voto específico que ele não é simplesmente uma opção pessoal, ele é uma questão comparativa. Vamos avaliar o que nós tivemos em Itu nos últimos 12 anos, com tudo o que aconteceu e toda a sua questão ética e capacidade de gestão, com o que aconteceu em 3 anos e meio. Essa comparação me dá a tranquilidade e a certeza de que a gente pode fazer ainda mais e fazer melhor. É por isso que eu peço a você que nos dê oportunidade, não só do voto, mas é através dele que a gente continua avançando, continua um projeto para devolver Itu onde ele sempre deveria estar. Uma cidade que é ponta no estado de São Paulo, no Brasil, com toda a sua capacidade. Eu amo Itu, acho que essa cidade tem muito para desenvolver ainda e o povo dessa cidade, que tanto pode ser generoso e será generoso com a gente, é capaz de devolver Itu ao melhor lugar possível. Guilherme, o Jornal Guaritu agradece por sua presença na discussão de ideias de projetos em prol do voto consciente. Obrigado, eu que agradeço. Democracia sempre.